Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Começamos esse domingo com alegria. Hoje, domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. Uma data preciosa para nós. E o ano vai correndo velozmente, a gente nem percebe. Já está aqui em fevereiro, né? Uhum. E a gente vem com um texto maravilhoso hoje da primeira carta de São Paulo aos Coríntios para fazer a nossa reflexão matinal, começando o dia com muita alegria, paz e tranquilidade em Deus. Eu os saúdo com paz, com alegria e com tudo que há de bom em Cristo Jesus. Que sua vida seja recheada de coisas boas, que as boas notícias alcancem o seu coração esta manhã. Venho aqui acompanhado dos meus amigos queridos, aqui à minha esquerda, meu querido amigo João Silveira, nobre pastor. Muito bom dia, buenos dias, companheiros. Companheiro. E bom dia a você que está do outro lado a nos ouvir. Pelo sexto domingo nós nos encontramos aqui nessa bancada, aí no seu rádio, no seu aparelho celular, no seu receptor, enfim. Uhum. Ouvindo aquilo que Deus nos tem proporcionado a levar aos nossos ouvidos. Repetindo o que temos dito, a gente não está aqui pretensiosamente fazendo um programa por fazer um programa. Se fosse por isso, já tínhamos deixado há tanto tempo. Nós estamos fazendo uma exposição bíblica conforme o Espírito Santo nos tem concedido a transmitir. E temos, graças a Deus, recebido de muitos dos nossos ouvintes essa informação que, de fato, é o objeto da nossa pretensão. Uhum. Sim, fazer reflexão, pensar, né? Uhum. Pensar o texto bíblico à luz do tempo que estamos vivendo. Isso tem sido muito legal para nós. Muito bom dia, Lode Nogueira. Bom dia, Bispo. Bom dia, Pastor João. Bom dia. Olha, mês de fevereiro chegou com tudo, né? Uhum. Chegou com tudo, com muitas bênçãos de Deus, paz. E assim nós acreditamos que iremos passar esse mês concluindo também a primeira carta, né, de Paulo aos Coríntios, né? Já estamos quase lá e foi só bênção, né? Sim. Muito aprendizados, só Sim. bênção. Hoje, como dizia o poeta, né, fevereiro, tem carnaval, tem um fusco, um violão, uma nega chamada Tereza. Diga Simonal, né? O Jorge bem. Rapaz, acho que... nem me lembro mais, João, faz tanto tempo, mas parece que é Simonal, né? Benjó? Benjó, pode ser, Jorge Benjó. Também. Muitos cantam, né? Rapaziada da pesada. Gente, mas nós estamos aqui com alegria em Cristo, né? Alegria em Cristo. Paulo, nesse capítulo 15, ele objetivamente vai tratar da princesa das doutrinas, a ressurreição. A ressurreição, João, é a chave da nossa esperança e da nossa fé. Se a ressurreição, né, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Eu fiquei pensando, quando lendo isso aqui, se lá por Corinto já andavam alguns saduceus tentando implementar a doutrina da não ressurreição, né? Sim. Porque com que nessa cidade Paulo... trata isso se não tivesse sido semeada alguma semente de contra-ressurreição entre o povo de Corinto, que não era basicamente judeus. Né? Sim. Pode ser que sim, João, porque tanto os fariseus quanto os saduceus, eles estavam, de alguma forma, por todos os lados, seja por discurso, seja por influência pessoal, eles estavam vazando simultaneamente suas doutrinas, né? Eu tenho entendido que eles tinham quase por obrigação, por uma necessidade quase orgânica, de desfazer qualquer doutrina que não condissesse com aquilo que eles pregavam e viviam. Parece que havia assim um empoderamento, uma apoderação de todas as doutrinas, como se eles fossem o centro do mundo. Eram proselitistas, né? Eles eram proselitistas e essa era a característica bastante principal, né? Chega Jesus dizer, vocês navegam os oceanos aí para fazer um prosélito, né?
depois de feito, vocês amarram esses caras e mobilizam eles, né? Mas é como eu falei, parece assim, era tão contundente, era uma necessidade orgânica deles dissuadir qualquer mente que não se coadunasse com aquilo que eles pregavam, com aquilo que eles diziam. Então, atravessavam oceanos, como disse o próprio Jesus, né? Sim. Tanto que nas outras cartas, no livro de Atos, também se vê aonde Paulo chegava, fora dos domínios de Jerusalém ou de Israel, na Ásia, na Europa, eles estavam. Bastava Paulo chegar, que eles já estavam lá tentando tirar, minar a cara. O que é que aconteceu em Gálatas, quando Paulo disse? Insensato Gálatas. Quem foi que envenenou vocês, enfeitiçou? Enfeitiçou, seduziu vocês. Seduziu. Eram eles com as suas doutrinas perversas. Felicidade, parece que hoje a gente já não tem muito isso no nosso mundo, né? Sim, mas tem outros, né? Tem outros. Daí a minha teoria do espinho na carne, né? Onde Paulo estava, tinha um espinho lá na carne dele para perturbar a sua paz, né? Para fustigá-lo de alguma forma, né? Reduzindo às vezes ao vexame seu discurso, descredibilizando o tempo inteiro, né? Então era terrível. E nós, lá pelo versículo 19, né? Paulo está ratificando o poder da ressurreição, que a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que voltarão à vida, né? Ele é contundente na questão daqueles, acho que 500 que viram Jesus ressuscitado, né? Que tiveram com ele, que ouviram sua voz, como Jesus transitou naqueles 40 dias, né? Paulo dá testemunho da inequívoca ressurreição, né? Que se um visse, né? Podia ser uma miragem, né? Uma alucinação, mas 500 pessoas em lugares diferentes, né, tendo contato com ele, não podia ser uma miragem, né? Não podia ser uma alucinação. Era, de fato, aquele que ressuscitou. Ele diz, finalmente eu, né? Finalmente eu. Ele apareceu a mim. E quando ele disse finalmente eu acho lindo, porque não foi apenas para Paulo. Quando ele chega na casa de Ananias, o próprio Cristo chega na casa de Ananias e diz, Ananias, vai lá. E Ananias chega onde Paulo diz, o Cristo que te apareceu no caminho também esteve na minha casa. Sim, sim. Aquele que te apareceu no caminho também esteve na minha casa. Coisa impressionante. Paulo está ali ratificando a fala da ressurreição, né, o testemunho da ressurreição, e ele vai continuar argumentando sobre isso, né, que tudo se inicia aqui no capítulo 15, falando sobre a ressurreição, né, e nós estamos aí no meio do capítulo 15, lá pelo verso 21, que é o texto que a gente está lendo hoje, né? Eu só mencionei para a gente contextualizar o que a gente está lendo. E tu pode fazer a leitura, Lóide, aí, do verso Paulo, 21. Aqui ele vai falar de paralelo importante. Ele começa, há aqui um paralelo importante a ser ressaltado. No princípio, a morte nos alcançou por causa de um homem, mas agora a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa de outro homem. Todos morrem em Adão e todos tornam a viver em Cristo. Mas temos de esperar a nossa vez. Cristo é o primeiro, depois os que estarão com ele em sua vinda, a grande consumação. Nessa ocasião, depois de ter conquistado plena vitória, ele entregará o reino ao Pai. Ele não desistirá até vencer o último inimigo, e o último inimigo é a morte. Como disse o salmista, ele os venceu a todos e os pisoteou. É claro que isso não inclui o próprio Deus, porque quando tudo finalmente estiver sob o domínio de Deus, o Filho virá, ocupando o seu devido lugar. E o domínio de Deus alcançará sua plenitude, um final perfeito. Como entender que alguns de vocês se ofereceram para ser batizados em favor dos mortos? Se não existe ressurreição, para que este batismo? Não é uma contradição?
E por que devo eu continuar arriscando a vida de forma tão perigosa? Encaro a morte praticamente todos os dias. Acham que eu faria isso se não estivesse convencido de que nossa ressurreição está garantida pelo Senhor ressuscitado? Acham que eu estava apenas bancando o herói quando enfrentei feras em Éfeso e por pouco não morri? É a ressurreição que motiva minhas palavras e ações, a minha vida. Se não há ressurreição, deveríamos seguir o ditado: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas não se enganem. Não se deixem levar pela conversa de que não há ressurreição. Lembrem-se, as más companhias destroem os bons hábitos. Vamos dar uma paradinha aqui? Paulo, ele é muito claro, muito transparente no objetivo do seu discurso, da sua pregação, da sua fala. Paulo é um pregador da ressurreição. Não que outros não fossem, mas a força da pregação, a força da motivação da pregação de Paulo é a ressurreição. Fico admirado que no tempo em que vivemos, é possível se ouvir pregações sobre a experiência da fé, onde a ressurreição está distante, onde a cruz está distante, onde o próprio Cristo está distante. Porque o centro da nossa mensagem, o centro da mensagem cristã, é Cristo e a ressurreição. Essa que eu chamei anteriormente de a princesa das doutrinas, né, apelidada pelos antigos teólogos, né, de a princesa das doutrinas, essa é a doutrina fundamental que nos garante a vida eterna, Amém. A ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, dizia Paulo. Ou seja, de nada adiantaria. Seria só sustentação filosófica. Mas porque ele ressuscitou, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. A quebra do paradigma da morte, quando Jesus, ao descer às regiões inferiores da terra, ele traz as chaves do inferno e da morte em suas mãos, ou seja, ele traz o controle dessas duas dimensões, a dimensão da morte e a dimensão do inferno, concedendo dons aos homens, ele termina um capítulo adâmico. Ele faz aqui a alegoria do primeiro Adão, que a morte entrou por ele, e a vida entra pelo segundo, né? Ele vai falar a mesma coisa lá em Romanos, né? É que era necessário que um outro Adão fizesse a substituição da égide do primeiro. Deus não morreu na cruz. Um homem chamado Jesus morreu na cruz. A natureza humana, o último Adão, chamado por Paulo assim, o último Adão, ele precisava terminar o ciclo do primeiro e iniciar o ciclo do último. E a ressurreição é a doutrina sobre a qual a nossa fé está pousada. Nós cremos no ressurreto. Cristo morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Aqui ganha a sustentação de toda a experiência da nossa fé. Muitos morreram por causas nobres, mas ele ressuscitou. Ele saiu da tumba, passou 40 dias anunciando o reino, preparando o caminho para a vinda do seu Espírito. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, né, e a marca é o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, o amigo, o consolador, o paracleto, veio para ser ele em nós. Era o seu Espírito em nós.
é a vida de Cristo em cada um de nós. Esse fenômeno que pertence à divindade e exclusivamente à divindade, ele decidiu tabernacular cada um de nós, circular em nós, habitar em nós, fazer de nós a sua morada. Foi porque ele ressuscitou que ele ganhou essa autoridade para nos habitar, para estar em nós. Para estar em nós em toda e qualquer situação. Nós somos frutos da ressurreição. Nós também ressuscitamos na morte pelo batismo com ele e ressuscitaremos no último dia. É promessa dele e nós estamos pousados sob essa promessa. Nossos pés estão pousados nessa pedra angular. E sem essa pedra angular, a nossa fé fica bambeada, não tem sustentação. Então, Paulo diz, por essa coisa, né, por essa experiência, pela ressurreição, eu estou colocando a minha vida todo dia ao perigo. Então, eu sou doido? Vale tanto a pena que eu corro o risco todo dia. Lá em Éfeso, eu fui devorado praticamente pelas feras, fui escapado por um milagre. Então eu estou brincando, eu estou alucinando? Não, Jesus ressuscitou e por causa dessa ressurreição eu estou pregando aos 4 cantos. Abandonei o conforto da minha profissão, abandonei o status de magistrado, eu abandonei a minha reputação dentro do judaísmo para poder divulgar pela Europa fora que ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Amém. Ele se assenhorou de todas as coisas. Tudo está por escabelho dos seus pés. Ele se tornou Senhor de tudo e de todos. Ele está acima de tudo e de todos. Essa é a contundência da pregação. Então, não dá para a gente admitir um evangelho moderno que nos afaste da cruz e da ressurreição, porque aqui pousa a experiência da nossa fé. Amém. Quando você fala sobre a não pregação da ressurreição, não é um combate que os pregadores modernos têm contra a ressurreição, é um esquecimento, digamos assim, um abandono, é um menosprezo, um desprezo dado a ela. E Paulo não relaxa isso aqui quando ele resolve ensinar aos coríntios, como já dissemos várias vezes, pessoas de várias etnias que formavam a igreja de Corinto. Paulo estava com eles para dizer, há um segredo que é a ressurreição de Cristo. E sem dúvida alguém já tinha estado por lá colocando biquinhos de crochê, sabe aquela história do biquinho de crochê que a gente sempre diz? Sim. Colocando os biquinhos de crochê na toalha de mesa para enfeitá-la. Enfeitando o enfeitável, né? Enfeitando o enfeitado, que já por si é a essência de tudo, né? Então alguém aparece ali em Corinto ensinando que eles podiam batizar-se em nome daqueles que já haviam morrido. Ou seja, o meu pai não conheceu este evangelho. Entendo eu que era mais ou menos isso. O meu pai não conheceu este evangelho que eu vivi, que eu conheci. Então, se eu for batizado em homenagem a ele, eu resgato a vida do meu pai. Eu resgato a alma do meu pai do inferno. Eu entendo que o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Ser batizado pelos mortos, por alguém que já morreu. Mas isso não foi à toa, não. Alguém passou lá enfeitando, tentando colocar biquinho de crochê na religião, na fé, para dizer que é por isso. Infelizmente, hoje, o que mais se vê nas nossas agremiações religiosas, nas nossas, por que não dizer, nas nossas igrejas, nas denominações, são esses enfeites como se eles fossem o responsável pela nossa ascensão a Cristo. Como se fosse eles o responsável pela nossa participação na ressurreição com Cristo. E Paulo desmistifica aqui, desnuda tudo isso. Paulo tira qualquer capa, qualquer empecilho para dizer, ele ressuscitou e apareceu a muita gente, inclusive a mim. Não foi uma voz, os outros não viram, mas Paulo viu Cristo em seu corpo,
Como talvez eu não tenho informação, a gente não tem, que Paulo tenha tido algum encontro, ou tenha visto Cristo ao menos numa passagem, né? Mas ele o reconheceu. E ele diz, apareceu a mim, apareceu a tantos outros, porque ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, é que eu prego o evangelho, enfrentando feras, enfrentando o naufrágio, enfrentando toda a loucura da vida. Amém. Eu não tenho medo, porque a garantia, esta vida é finita, eu tenho mais alguns anos para viver, porque foi decretado ao homem, depois do pecado, viver e uma vez morrer. Eu não tenho medo de deixar esta embalagem, que é o corpo mortal, porque eu tenho uma ressurreição garantida por Cristo Jesus, que me apareceu. Perfeito. Amém. Perfeito. E é isso que nós devemos pregar, porque há muita gente que está embalado num viver moderno, num viver num viver regalado, viver uma religião por conta dos benefícios que ela lhe ofere, as promessas que estão na Bíblia sobre aqueles que o temem, que o seguem, que o amam. E Paulo não está tratando disso aqui, está dizendo, há uma ressurreição proposta para aqueles que conhecem, que conheceram a Cristo e que não mudaram o seu pensamento na verdade. É isso que ele está falando aqui, entendo eu. E ele resume lindamente dizendo assim, é a ressurreição que motiva as minhas palavras, é a ressurreição que motiva as minhas ações, é a ressurreição que motiva a minha vida. Se Cristo não ressuscitou, diz ele, é o mesmo Teudas, é o mesmo Judas, citado por Gamaliel, né? É arrebanhador de gente, fazendo milagres, e depois morreu e acabou a história. É por isso que Gamaliel fala, é diferente. Esse Cristo é diferente, diz Gamaliel, né? Porque Judas e Teudas também começaram a fazer do mesmo jeito. Só que eles tiveram um fim que nós não conhecemos. Mas esses aqui estão mostrando, esses discípulos estão mostrando que eles seguiram Cristo que ressuscitou e se apresentou a muitos. E é nessa ressurreição que nós estamos garantidos e aconselhando aos nossos pregadores, aos nossos ensinadores, aos líderes, amigos da gente, que não esqueçam que a base principal da nossa esperança é a ressurreição, porque Paulo diz aqui no versículo, se Cristo não ressuscitou, estamos vivendo uma religião de graça. De graça, estamos sendo religiosos de graça. Estamos nos reunindo de graça. Mas a base da nossa crença, da nossa fé, é a ressurreição em Cristo Jesus. Exatamente, estamos plantados nela, né? Portanto, assim, só lembrando, porque, João, o desafio de viver a época que nós estamos vivendo é que há um discurso capitalista que tem tirado a igreja. No futebol tem uma expressão assim, jogou o cara pro alambrado, né? Ou seja, tirou o cara do jogo. Ele vinha jogando e blum, empurrou para o alambrado. Se a gente está pregando um evangelho sem ressurreição, a igreja está indo para o alambrado, está se perdendo do jogo, está fora da partida. Porque o centro, né, e nós estamos falando para um número grande de pastores, né, pelo menos que eu conheço, né, que me é consciente. Alguns deles são meus amigos, seus amigos, né, amigos de Lloyd que assistem aqui, e com todo respeito, nós estamos falando isso, o jogo capitalista, o evangelho não participa dele. O evangelho nos ensina o contentamento, nos ensina a viver modestamente, nos ensina a viver de forma digna, a não entrar na competição deste mundo. E a gente precisa estar muito atento, porque a igreja entrou na onda capitalista. Hoje se paga para assistir culto. Tem cultos especiais. Por exemplo, há artistas que recebem quantias volumosas para adorarem a Jesus. Eu devia pagar para adorá-lo, não receber pagamento para adorá-lo. Eu devia pagar para pregar e não receber para pregar em algum lugar. Esses dias eu fui a uma igreja que o pastor queria me... Assim, era uma oferta, ele não estava me ofendendo, querendo me comprar, na verdade. Eu disse, cara, eu devia pagar para pregar aqui na sua igreja e não receber para isso, né? Quando tu falas em capitalismo, pasmem, nós estamos
agora, nesse momento, no Brasil, vivendo com 3 grandes dificuldades em uma só denominação, mas em 3 cidades, em 3 estados grandes no Brasil, por conta do volume de dinheiro do capitalismo que entra na igreja e os seus administradores não souberam, na verdade, como conduzir. Preferiram dar vazão ou importância a esse dinheiro e as igrejas estão em grande dificuldade. Rachas e confusões estão acontecendo, eu tenho acompanhado, infelizmente. Sim. Gente, vamos tomar um cafezinho depois dessa tristeza e voltamos já já. Muito bem, gente, muito bom dia. O segundo bloco da nossa programação e eu quero começar lembrando você que todos os domingos, às 9 horas da manhã, eu tenho um encontro aqui na igreja, junto com meus amigos, para nós estudarmos tematicamente a vida. A cada domingo a gente tem um tema novo, um tema mais contemporâneo, uma situação, uma dúvida, e a gente leva essa dúvida para a semana e no domingo a gente está atualizando essas questões. Domingo agora, por exemplo, nós vamos falar sobre rejeição. Algo que pertence à natureza humana, que tanto incomoda as pessoas, né? Que numa roda se sentem rejeitados, que dentro da família se sentem rejeitados. A origem disso e como a gente trabalhar essas questões da vida. Na verdade, é uma escola de vida. Nós tratamos com uma base bíblica as questões da vida. Então, esse domingo vai ser excepcional, pastor João, às 9 horas da manhã. Lembrando e contribuindo que isso não é especificamente para membros da Igreja da Colheita, é para qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer um que nos ouve e queira participar. Sim. Desse evento. É aberto, não é restrito à denominação ou à religião. É aberto para todos. Sim. É uma roda de discussão muito boa. Isso. Que tem sido... A gente toma um cafezinho, come uma bolachinha e a gente, durante 2 horas, de 9 até as 11 da manhã, nós estamos discutindo assuntos da atualidade. Tirando dúvidas, ensinando coisas que são pertinentes à caminhada da vida, sem, todavia, interferir na vida de ninguém, né? Sim, sim. Então, assim, é um encontro que nós chamamos de Didaquê, que nós decidimos, à luz da Bíblia, discutir as questões da vida. E rola de tudo, questões políticas, questões da existência humana, questões estritamente bíblicas, dúvidas sobre textos bíblicos que a gente está aqui para tirar durante esse período de 2 horas no domingo, das 9 às 11 da manhã, e você é nosso convidado. O portão estará aberto, o portão de estacionamento aberto também, para que você venha compartilhar junto com a gente aqui. Será um prazer recebê-lo. Se você tiver um tempinho e desejar participar dessa roda, nós estaremos aqui discutindo domingo às 9 horas da manhã. Hoje, né? Hoje, domingo, às 9 horas da manhã. Gente, nós estamos avançando aqui com esse tema da ressurreição que está sendo enriquecedor para nós, lembrarmos-nos que a nossa origem de fé, a nossa base de fé está na ressurreição de nosso Senhor e toda a nossa esperança também reside nesse fato, né? E nós já estamos lá no versículo 34 do capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta. E nós vamos proceder à leitura, Lloyd. Tudo bem para você? Isso, versículo 34. Pensem bem, busquem a santidade de vida. Não desprezem a realidade da ressurreição, pois a ignorância a respeito de Deus traz grande prejuízo. A verdade é que uma discussão prolongada como essa é inútil. Um cético pode perguntar: como pode haver ressurreição? Mostre-me. Quero ver com os olhos com que esse corpo da ressurreição se parece. Na verdade, essa pergunta é absurda. Isso não se vê com os olhos, entende-se por uma ilustração. Quando plantamos uma semente, ela morre e logo nasce uma planta. A semente e a planta são bem diferentes. A semente de uma laranja não se parece com uma laranjeira. O que plantamos é diferente do que colhemos.
Assim também o corpo que é sepultado, como se fosse uma semente, e o corpo da ressurreição são muito diferentes. Observem que a variedade de corpos é impressionante. Assim como há diferentes tipos de sementes, há diferentes tipos de corpos. Corpo humano, corpo dos mamíferos, das aves e dos peixes. Vendo toda essa diversidade, temos uma ideia da glória da ressurreição, pois além dos corpos da terra, há também outros corpos no espaço, o sol, a lua e as estrelas, vistos em sua diversidade, beleza e esplendor. O que contemplamos agora são apenas as sementes antes da ressurreição. Imaginem como serão belas e gloriosas as plantas da ressurreição. A ilustração da semente que, depois de plantada, morre e ressurge como planta viva é, na melhor das hipóteses, uma simples comparação, mas talvez lance alguma luz sobre o mistério do corpo da ressurreição. É preciso, porém, ter em mente que seremos ressuscitados para valer, que estaremos vivos para sempre. O corpo que morre não manifesta beleza, mas quando ressuscitar, será glorioso. Sepultado em fraqueza, ressurgirá poderoso. A semente plantada é natural. Essa semente faz nascer o que é sobrenatural. É a mesma semente, o mesmo corpo, mas que diferença entre o que morre fisicamente e o que ressurge em imortalidade espiritual. Para prosseguir, devemos voltar a atenção para as Escrituras. O primeiro Adão recebeu a vida. Cristo, o último Adão, é espírito, doador de vida. A vida física vem primeiro, depois a espiritual. O início se dá na terra, o desfecho se dá no céu. O primeiro homem veio da terra e daí em diante os seres humanos são chamados terrenos. O segundo homem veio do céu e por isso seremos celestiais. Assim como somos o reflexo do que está em nossa origem terrena, seremos o reflexo do nosso desfecho celestial. Amigos, eu preciso enfatizar que a vida natural, terrena, não nos leva ao reino de Deus. Sua própria natureza é morrer. Portanto, ela não poderia terminar naturalmente na vida do reino que dura para sempre. Mas quero compartilhar algo maravilhoso, um mistério que talvez eu nunca entenda totalmente. Nem todos os cristãos vão morrer, mas todos serão transformados. O toque da última trombeta soará, num piscar de olhos, e o fim chegará. Ao sinal da trombeta celeste, os mortos se levantarão para nunca mais morrer, pois a morte perderá o seu poder. Do mesmo modo, todos nós seremos transformados. Na ressurreição será assim. O que é perecível será substituído pelo que é imperecível. O imortal substituído pelo imortal. Então fará sentido o ditado: finalmente foi a morte, derrotada pela vida. Ó morte, não está agora vencida? Ó morte, quem temerá a que era temida? Foi o pecado que tornou a morte tão terrível, e foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado sua influência destruidora. Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados estão o pecado, a culpa e a morte, e tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se
inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Eita, lá, lá. Gente, Paulo, ele revela mistérios que estão encobertos à nossa compreensão da nossa lógica terrena, da nossa matemática terrena, da nossa espacialidade terrena, porque quando falamos de coisas celestes, nós precisamos fazer uma flexão. Acho que tão além do que estamos acostumados, que a gente fica em busca de associações, né? Como, por exemplo, quando no Apocalipse a gente lê as ruas como de ouro, a gente vê as pedras como pedras preciosas, essa linguagem adotada de símile, né? É assim que se chama, símile, de similaridade, daquilo que é parecido, mas não é. Quando a gente pensa e reflete sobre corpos celestes, a gente fica em busca de uma relação de similaridade para tentar entender o que é que está acontecendo. Só que a glória de corpos celestes é diferente da glória de corpos terrestres. Pensar na minha materialidade relacionada à minha imaterialidade, de certa forma, é ficar perdendo o tempo, né? É chover no molhado, é tentar encontrar o número do CPF do Adão, é tentar encontrar a caderneta de vacinação da mulher de Caim, enfim. São coisas que a gente precisa sossegar, porque são coisas misteriosas, são coisas enigmáticas. É como o sexo dos anjos, é como mil coisas que acontecem que fogem da compreensão da nossa lógica humana. E acho que é uma perda de tempo, na verdade, a gente ficar tentando saber se meu corpo glorioso será musculoso, se eu vou ressuscitar com 40 anos, 60 anos, 15 anos, 1 ano de idade, porque essa é uma competência que foge da nossa razoabilidade. A gente pode tentar ser razoável para responder a alguém que está aflito, mas sempre vai escapar, porque nós estamos tratando de questões celestes. Quando Paulo diz que coisas terrestres não entram no reino de Deus, nessa coisa da eternidade, então, porque nós atravessamos uma dimensão, pastor João, é uma dimensão que não está... É como o céu. O céu está onde? Onde está o céu? Onde está o inferno? Está numa geografia, né? Então, estamos falando de dimensionalidade, não de geografias. Não? Ouvindo Gesiel Gomes, ele diz o seguinte... Você lembra quem é Gesiel Gomes, né? Sim, sim, claro. Não prescrute sobre o dia de amanhã, porque ele vai perder o sentido para você. Uhum. Se você descobrir tudo que vai acontecer amanhã, no hoje, ele não terá sentido nenhum, não terá valor, não terá perspectivas, nem expectativas nenhuma. Uhum. Se você hoje descobrir o que vai acontecer amanhã e o depois de amanhã. Então é por isso que Deus não nos permite saber. Então por que, se eu ainda não alcancei, eu ainda vou alcançar, por que eu ficar questionando qual será o meu aspecto físico naquele dia em que houver... Eu tenho a certeza, a garantia de que eu ressuscitarei naquele dia. Isso vai acontecer, ponto. Agora, né? como será? Uhum. Me faz lembrar do saudoso pastor Braga, um cara muito cômico, né? Uhum. A gente fazendo um seminário, né? Participamos juntos. E um dia o professor falava sobre o nosso corpo glorificado. E ele disse, eu não sei em que corpo eu vou ressuscitar, só sei que eu vou estar aqui na Terra e penso em estar em Marte e já estou lá. E nesse corpo glorificado, professor, qualquer curisco pede para nós. Curisco é o relâmpago, né? Uhum. Ele diz, estando nós no nosso corpo glorificado que vamos receber, nos transportamos a qualquer instante e qualquer raio, qualquer relâmpago perde para a nossa velocidade, né? Uhum. Então, é isso que a gente
não precisa ficar prescrutando, porque não há nenhuma vantagem, não há nenhum valor. É o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, não precisa ficar prescrutando isso. Tenham a certeza de que ele virá, de que vocês serão ressuscitados. E eu quero informar vocês que alguns de vocês ainda não conhecem a Deus de fato e precisam conhecer para que tenham o alcance dessa dimensão de serem ressuscitados na ressurreição que Cristo trará a todos aqueles que morreram nele. João, há uns porquês em nós, Lloyd, que é uma perda de tempo. Né? Se eu ficar diante de uma rocha e perguntar por que a pedra é pedra, por que a pedra não é um vegetal, por que a pedra não é um animal, por que a pedra é uma rocha, a gente vai ficar ali a vida inteira. Pergunte para ela, rocha, por que tu é rocha? Tu não é um galho que dá fruto. Tem processos que não nos pertencem, que está acima de todo o nosso entendimento. E essa ilustração que Paulo coloca aqui da semente plantada, que morre e ressurge, né? Que ele fala que ressurge em uma nova planta. Quer dizer, ele quis dizer o quê? Que há processos entre o plantar dessa semente, o morrer dessa semente, para ela ressurgir em uma nova planta. Existe um processo que não cabe a mim. Existe um mistério nesse processo, né? E esse mistério está nessa ressurreição, que haverá essa ressurreição. É como o grão de trigo, né? Acho que Gilberto Gil tem uma canção que ele diz que morre trigo e nasce pão, né? Pois é isso, né? Existe processo que não passa pelo meu entendimento. Nós não temos ideia como acontecerá, só sabemos que acontecerá. É garantia. Paulo diz, acontecerá. Não se engana, ele diz, não se enganem, não desprezem, né? Não despreze a ressurreição, né? O acontecimento da ressurreição. Vai acontecer. Como a gente quer estar sempre no controle das coisas, a gente também quer estar no controle dessas questões, né? E nós não vamos estar. Não. Há processos, nem terrenos, há processos terrenos que a gente não controla, não vai controlar. Bispo, o homem todos os dias ele estuda, ele se inscreve em concursos, em tipo de seminários, em tantas outras coisas, para ele dominar, né? O saber, o conhecer, para ter mais um curso, mais um currículo, para ser o dono da situação. Mas, olha, é tudo tão líquido, né? Vai escorrendo pelas nossas mãos. E Paulo quer dizer isso, tem coisas que não pertencem a nós não dominamos, né? Nós não dominamos. Não. Como é que o sol todo dia se estende, aparece diante de nós, de repente vem a chuva, a ciência tenta explicar, é a condensação, vaporização, de repente chove sobre nós e fica, né, esse ciclo, mas é só isso que a ciência sabe. Sim, a própria fecundação de um corpo humano, cara, que mistério. Como o espermatozoide, né? O óvulo encontra... Dizem que o óvulo é que encontra o espermatozoide, né? Isso. Que é a escolha do óvulo, não é do espermatozoide. Ele escolhe o óvulo escolhe um espermatozoide para fecundar. Né? E dessa fecundação, dessas pequenas partículas, como é que se cria nervos, músculos... Outra coisa, será que pelos. Os dois fecundadores dessa criatura podem prescrutar ou desejar saber com que corpo ele virá, se masculino, se feminino, ainda na fecundação, se masculino, se feminino, qual a estrutura física dessa criatura. É o que Paulo está dizendo aqui, não é para prescrutar, a certeza é que virá. Quando se percebe, quando a grávida recebe o diagnóstico de que está grávida, ela já sabe que vai ter um bebê, não é um leitãozinho, não é qualquer outra coisa, é um bebê. Ela tem certeza disso, é o que Paulo está dizendo aqui. Nós temos a certeza de que ressuscitaremos com ele. Sim. Agora, quanto ao corpo, não fiquem prescrutando, tentando, porque isso são segredos divinos. Salvo engano, é lá no Apocalipse que diz que receberemos um novo nome. Sim. Como é que eu vou querer, quando eu chegar lá, eu vou me chamar José, Pedro, sei lá. Não interessa. Aqui eu sou satisfeito em ser chamado de João.
E quando eu chegar na eternidade para viver uma eternidade, eu receberei um novo nome e com certeza vou estar satisfeito com ele. E eu tenho certeza que Deus não dará um corpo para a ressurreição que você viverá insatisfeito, porque lá não cabe. Na eternidade, não cabe insatisfação na vida de ninguém. Vai receber uma pedrinha, né, João? Pois é. Uma pedrinha cor-de-rosa, nome, uma pedrinha azul, uma pedrinha, né, ametista, e um novo nome. Eu sei lá qual vai ser meu novo nome, né? E com toda a manipulação e a ciência Lourisville, né, João? Novo nome. Contanto que quem tá cuidando disso sabe o que está fazendo. E não fará para me trazer contrariado o resto da eternidade, porque não é o resto da vida, que lá não tem resto de vida, né? Por toda a eternidade me contrariar. Assim como eu entendo. Paulo está sendo muito enfático aqui com os coríntios, dizendo: não é necessário vocês, para escutarem, eu querer saber em que corpo serão glorificados, porque tem muita gente perguntando para criar minhoca na cabeça de vocês. Ou seja, desviar vocês de um foco de que, na verdade, terão. Fiquem certos de que aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar essa boa obra. Aquele que está providenciando, o que já providenciou de antemão, desde a fundação do mundo, o que vai acontecer com você na eternidade é cuidado dele, basta que descansemos nele. Amém. E aqui nesse capítulo, ele termina dizendo: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo. Aí ele diz: dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para ele jamais será perda de tempo. E é isso, né? Nada do que fazemos para Deus é perda de tempo. Me permita ler aqui na versão que eu tenho à mão, que eu acho ela muito linda. Não é uma questão de tradicionalismo, de querer guardar isso, mas eu acho tão lindo quando ele diz: portanto, meus amados irmãos. Veja bem a expressão com que Paulo diz. Ele não diz: portanto, vocês, meus amados irmãos. Ele não diz minhas ovelhas, ele não diz meus seguidores, ele não diz meus discípulos, porque ele não se arroga de ser soberbo ou soberano diante deles. Ele começa dizendo: portanto, meus amados irmãos. Amados irmãos é coisa de quem convive carinhosamente, de quem tem respeito, de quem tem amizade. Sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Ou seja, não fique vacilando, indo pela cabeça de um fariseu, indo pela cabeça de um saduceu, por quem chegou com uma novidade, por quem trouxe uma informação. Sede constantes naquilo que vocês aprenderam. Firmes, decididos, constantes no que vocês aprenderam e mais, abundantes. Sede firmes, constantes e abundantes. Abundar, na verdade, é transbordar para fora da vasilha. É transbordar para fora da vasilha. Certa vez Jesus Cristo disse assim: se fizerdes apenas o que vos foi ordenado, considerai-vos o quê? Servos inúteis. Porque nós estamos transbordando para fora da vasilha. E Paulo chama dizendo: transborde. Faça além daquilo que te foi pedido. Faça conforme, e a gente já tinha lido um texto aqui sobre a generosidade, né? Em off a gente estava vendo que aqueles que amam a Deus transbordam em generosidade. Então, transbordem em generosidade. Sedes abundantes na obra do Senhor. Não quer dizer simplesmente fazendo um belo sermão ou dirigindo uma bonita igreja. Quer dizer também fazendo tudo aquilo que é devido àqueles que amam a Deus. Sede abundantes na obra do Senhor. E tenho a certeza do que o vosso trabalho no Senhor não é de graça. Sim. Pastor João, às vezes a experiência com Cristo nem parece tão suficiente assim na vida dos outros. Eu fico imaginando que tanta gente querendo aprender a andar, a surfar na asa do anjo, e não sabe nem amar direito, nem aprendeu a amar. Não consegue amar nem seus amigos, que dirá seus inimigos, e já quer saber como é que se faz para surfar na asa do anjo. Como é que entende-se os mistérios. Cara, vai aprender a amar. Primeiro passo, vai aprender a amar. Vai ressignificar a tua jornada de vida. Aprende os princípios elementares, não é?
vai consolidar a fé na sua vida. Não fica perdendo tempo com picuinha, tico-tico, porque isso não leva a nada, isso leva a um desgaste, a um cansaço. No que disse Paulo aqui, tendo a certeza de que você não está trabalhando de graça. Pois é. Seja abundante no que fizer. Seja constante no que está fazendo. Tenha certeza de que não precisa estar surfando de glória em glória. Seja firme. Ele disse firme e constante, né? Sim, firme e constante. Eu acho que há muitas perdas de tempo, né? E a gente às vezes se vê tão cansado, tão esgotado, porque perdeu tempo, né? Fazendo mirabolâncias. Isso não quer dizer que a gente não tenha dúvida, que não tenha que tirar as dúvidas, que a gente não seja curioso e tenha que resolver essa curiosidade. Assim, seja curioso, mas não perca seu tempo. Tem coisa que é uma grande perda de tempo. É esgotar muita energia em cima de coisa tão miúda, não é? Se Deus é negro, se Deus é branco, se Deus é mameluco, se Deus é amarelo... Tem barba, se tem não barba, tem barba. não tem barba. Isso é uma perda de tempo, cara. Vai aprender a amar o teu próximo, né? Ame a Deus de todo o teu coração e siga. A essência de Deus é amor, por que buscar formato para ele? Pois é, cara. Vai amar profundamente. Vamos ali tomar um café e a gente volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Lembrando a você que agora, 9 horas, estamos começando o nosso encontro de daqui. Um encontro com a palavra, com a realidade da vida, despertando a espiritualidade no chão da vida. Nós estamos iniciando o nosso encontro e você é convidado para estar conosco nesse horário de 9 da manhã, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Gente, nós estamos aqui num... Lembrando que no próximo domingo será o nosso café da manhã, que queremos vocês conosco aqui. Terceiro domingo. Terceiro domingo, a partir das 8h30, venha participar conosco desse gostoso café. Que tempo bom, né? Que é muito agradável. Nesse dia não terá de daqui, será uma mensagem atinente ao café e àqueles que estão conosco, né? Sim, e tu imagina, João, que diferente daquela mesa de Corinto, ninguém sai bêbado daqui, né? E nem empanturrado, como o suficiente. Domingo passado, eu estava me lembrando no culto que os caras saíam bêbados do culto, cara, não é? Uma falta de ordem, carregados. Que loucura era aquilo, não é? Mas é aquilo que a gente vem dizendo desde o começo. Eram pessoas sem princípios. Eles chegaram ali, naquela cidade, em busca de aventura. De repente se encontraram com Cristo, mas não tinham princípios éticos. Não tinham princípios éticos, diferente dos judeus que tem cartilha de pensar, de dizer, até sentar na mesa para o judeu é uma questão de ordem. Lá em Corinto era só miscigenação de raças, um encontro ali, eu não sei como não houve tantos conflitos, porque eram gerações diversas, eram gente de todos os lados, europeus, asiáticos e tantas outras raças que chegaram ali sem princípio ético nenhum, sem nenhuma disciplina, na verdade, eram perâmbulos, andadores. O pessoal da igreja de Corinto não eram os nativos, eram parte desses andarilhos. Então, é por isso que Paulo escreve de forma diferenciada aos coríntios. Então, quando chegavam bêbados e tal, é porque não tinham princípio. E Paulo está aproveitando a igreja, porque eu quero aconselhar também, e eu falei aqui no princípio, em off para vocês, que todo o meu princípio de vida, a minha escola de vida foi feita dentro de uma igreja. E que aproveitemos a nossa igreja. Eu estava dando aula um dia desse para os adolescentes e vendo a necessidade que eles têm de serem orientados. A escola não tem orientado, muitas famílias não têm orientado, e eles chegam inteiramente desnorteados. Você faz qualquer pergunta para os adolescentes, que é próprio da idade deles, eles não sabem nada sobre isso, porque não tem sido orientado. Então, Paulo está escrevendo ao povo da igreja em Corinto, dando norte para eles viverem também a vida secular de forma ética, de forma a dar exemplos que veem eles como cristãos. Então, é preciso que a gente tenha o cuidado de aproveitar o tempo que a gente tem, os meninos na nossa igreja, e dar alguns conceitos do que é viver com dignidade. Pois bem, nós já estamos agora aqui no capítulo 16, último capítulo. O último capítulo. Da primeira carta, né?
É um capítulo Vamos que lá. Paulo traz planejamentos, né? Falando uma estrutura agora, ele traz lembrança a pessoas, amigos nesse capítulo. Vamos lá? Vamos lá, Lloyd, vamos lá, vamos nessa. No caso da oferta que está sendo arrecadada para ajudar os cristãos pobres, dou a vocês as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. Todo domingo, cada um traga a sua oferta. Sejam generosos. Guardem o que for recolhido, para que, quando eu chegar, tudo esteja pronto e eu não precise fazer nenhum apelo. Depois da minha chegada, escreverei cartas de recomendação aos responsáveis pela entrega da oferta em Jerusalém. Se acharem melhor que eu vá junto, ficarei feliz em viajar com eles. Planejo visitar vocês depois de passar pelo norte da Grécia. Não pretendo ficar muito tempo por lá, mas pode ser que eu fique com vocês até passar o inverno. Talvez vocês possam me ajudar quando eu partir para a próxima missão. Não quero visitá-los apenas de passagem. Meu desejo é demorar um bom tempo, se o Senhor quiser. Por enquanto, permaneço aqui em Éfeso. Uma grande porta de trabalho se abriu aqui, apesar da oposição. Tá, ponto. Vamos dar uma paradinha aqui. Assim, quando eu olho para essa narrativa, tem duas coisas que eu me lembro que, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, estão registradas lá, né? Primeiro, a preocupação de Paulo ao levar esse recurso para Jerusalém, que os de Jerusalém não se sintam insultados, que eles acolham com a mesma alegria que a oferta está sendo levantada. Porque oferta e dízimo se dá com alegria. E quem recebe deve também receber com alegria. E ele está preocupado para que os irmãos acolham aquela oferta vinda com essa mesma sintonia, com a mesma frequência, né? Com o mesmo sentimento que a oferta foi destinada. Né? Essa preocupação sutil. Porque, João, nem sempre, a gente quando vai ajudar uma pessoa, ela tem o recebimento, né, com o prazer, com a alegria de receber, porque às vezes não tem humildade, se sente ofendido. Tem pessoas que eu tenho dificuldade de ajudar porque parece que a ajuda é um insulto, menosprezando, diminuindo a pessoa. Nem todo mundo que tem uma necessidade se sente grato quando recebe. Paulo está preocupado que a gratidão esteja lá, que os irmãos estejam contentes ao receber essa oferta que está sendo levantada aqui na igreja, né? Que ele sugere que a cada encontro deles, eles levantem essa oferta, juntem, somem essa oferta, para que quando ele chegar lá não seja necessário um discurso novamente, né? Eles já sabem da necessidade. Eu vejo aqui que, primeiro, ao fazermos uma ajuda a alguém, precisamos entender, levantar, na verdade, como essa pessoa precisa e o que vai fazer daquilo que você ajuda. Você encontra alguém que está todo rasgado e resolve dar uma calça a ele, ou então resolve dar dinheiro para ele comprar uma calça, uma camisa, porque está rasgada. Ele vai encostar no próximo bar e enche a lata com o dinheiro que você deu. Que ajuda você terminou dando a ele? Nenhuma. Então, eu creio que essa ajuda, ela precisa ser mensurada em que forma ela deve chegar até ali. Eu lembro que eu era bem novinho aqui em São Luís, no meu coração generoso, encontrei daqueles habitantes ali da João Lisboa, no tempo que João Lisboa era João Lisboa, lá nos anos 60, 70, e tinha alguém lá tomando banho num chafariz. Eu vi a necessidade e resolvi querer dar um dinheiro para aquela pessoa, era sexo feminino. Ela olhou para minha casa: o que é que eu vou fazer com dinheiro? Para que eu quero dinheiro? O que é que eu vou fazer com dinheiro? Eu me recolhi, mas lembro disso até hoje. Ela não tinha, ela não comprava, ela não vendia, ela vivia do que davam para ela, do que ela comia. Então, esse é um aspecto.
Eu entendo que ao levantar uma oferta, ao fazer uma oferta para fulano, primeiro não se deve trocar trombeta e nem deixar que ninguém saiba que ele está sendo ajudado. Segundo, eu quero pegar aqui quando o Paulo diz, quanto à coleta que se faz aos santos, que eu recomendei para vocês, eu vejo isso aqui com tanta, assim, mexe, ferve dentro de mim, entender que desde o princípio Paulo tem preocupação com os necessitados e que quem deve acudir os necessitados, na verdade, é a igreja. Ao contrário do que muitas vezes fazemos hoje. Em vez de entrar no caixa da igreja, que tem, às vezes, recursos, nós vamos fazer uma oferta já extorquindo aqueles que trouxeram tudo o que puderam para que atenda a necessidade de alguém. E aí depois saímos tocando a trombeta de que nós ajudamos fulano. E ele nem ficou na nossa igreja. Eu vi essa semana, a gente está participando da construção da casa de um dependente químico, com uma família grande, e sem nenhuma necessidade, inverno chegando. Então, alguém nos convidou, a gente está participando, administrando aquela obra. E um dia eu convidei um amigo dele, um pedreiro, até parente dessa pessoa, e disse, você não quer ajudar a participar de um dia de serviço de pedreiro? E ele disse, aquele indivíduo já ao menos se converteu? Uhum. Eu fui muito incisivo dizer a ele, nós não estamos fazendo uma casa em troca da alma dele, não, amigo. Nós estamos tentando tirá-lo da chuva. Então, muitas vezes nós fazemos isso, queremos dar, mas queremos alguma coisa em troca. Como se a fome tem religião, né? Exatamente, como se a fome tem religião, como se ela esperasse a religião a decisão, ou como se esse favor gerasse uma obrigação, no mínimo, de fazer de conta que é crente para satisfazer aqueles que estão lá. Uhum. Isso é triste. Paulo está falando aqui, a igreja em Corinto, dizendo, e na Galácia também eu fiz a mesma recomendação, juntem o que puder e sejam generosos. Uhum. Ou seja, Paulo está dando uma demonstração para nós que é a obrigação da igreja atender a necessidade, e olhe lá, que não era na periferia. Uhum. Era lá em Jerusalém, a distância que estava. É quando a Loide fala que realmente é isso que aconteceu, quando Cláudio resolve devolver para Israel todos os judeus que estavam vivendo em Roma ou sobrevivendo às custas da opressão imperial, Cláudio devolve todo mundo e chegou muita gente desempregada, muitas famílias, a semelhança do nosso país vizinho, né? Já tem mais da metade da Venezuela vivendo no Brasil. E não é obstante, não é distante você ver nos cruzamentos, no sinal da nossa cidade, alguém com uma placa em espanhol pedindo o que comer. Uhum. Então foi o que aconteceu. Cláudio expulsa todo mundo, todos os judeus de Jerusalém. Cláudio faz essa expulsão e chegou muita gente em necessidade fremente, vivendo em Jerusalém sem emprego, porque Roma também não dava oportunidade de emprego. Quando alguém era empregado, ela extorquia imposto. Uhum. E aí Paulo lembra disso. Sim. E manda que a igreja de Corinto faça uma oferta, a cada domingo uma boa oferta. Ele não diz, reserve o meu. Uhum. Eu vou fazer, eu tenho despesas quando eu chegar aí. Eu estou aqui, vocês lembram que eu fui quem evangelizei vocês, eu sou pai na fé de vocês, eu preciso que vocês me sustentem. Foi assim que ele disse? Uhum. De forma nenhuma. Nada. Ele não lembra nem dele próprio. Ele diz para os santos, a oferta na igreja para os santos. Isso não quer dizer que o pastor não seja assalariado pela igreja, não viva da igreja, mas também se lembre dos necessitados. A igreja precisa ser generosa para isso. E ele tanto fala para os coríntios, para os gálatas, que devem juntar alguma coisa para isso. Sim. A outra coisa que me chamou... Você quer falar alguma coisa sobre isso, Loide? Não. O outro ponto aqui, que também me lembrei da nossa leitura de Atos, foi essa coisa da experiência dele em Éfeso, né? Um pouquinho antes, no capítulo 15, ele vai falar da experiência dele em Éfeso, né? Ele diz que ele estava entre feras e por pouco ele não morreu. Aí ele vai falar de Éfeso de novo, né? E ele diz que, por enquanto, nós vamos permanecer aqui em Éfeso. Uma porta grande, larga, promissora se abriu, apesar da oposição.
É que quando a gente encontra oposição, às vezes a vontade é de fugir, de desaparecer. E na narrativa de Atos ele diz que foi a oração. Vocês estavam orando, eu estava orando, e Deus se nos abriu uma porta larga e promissora, e nós vamos permanecer aqui, no lugar onde quase morri, né? Me faz lembrar do texto que diz, no lugar da vergonha, Deus lhe concederá dupla honra. A gente precisa aprender a permanecer. É claro que a gente também precisa aprender a desistir quando tem que se desistir de determinadas coisas, né? Mas é preciso também a gente aprender a permanecer. Líderes que fogem das pressões são líderes que não dá para a gente confiar. São líderes que não têm sustentação. Se tem um líder que está passando uma dificuldade e ele permanece, cara, esse cara sabe o que está fazendo. Não né? precisa ser teimoso, né? Não é teimosia. E entre persistência e teimosia é uma grande diferença. Perseverança é bem diferente de teimosia. A perseverança é aquela que você vê a possibilidade de acontecer, a teimosia é aquela que você insiste em não se render. Não é isso? É por aí. Sim. Então ele diz que em Éfeso ele teve enfrentou feras, né? Ninguém sabe se ele foi levado a uma arena, qualquer coisa, porque o que entende é que no mundo de então acontecia isso. Ninguém faz relato desse fato, é verdade, ninguém faz relato desse fato, mas ele diz que ele esteve lá. E eu quero lembrar aqui daquela mensagem de domingo passado, porque me chamou a atenção aqui, quem eram as suas oposições, ou a sua oposição em Éfeso? Eram os judeus, seus irmãos. Sim. Era o mesmo que levaram Sansão amarrado para os filisteus. Os seus irmãos. Sim. Lidar com a oposição dos nossos irmãos é a coisa mais difícil que tem, Lloyd. Né? A gente é muito forte para lidar com toda a oposição do inimigo, mas quando um falso irmão se opõe a nós, quando ele diz temores por dentro, lutas por fora, né? E temores por dentro, ele está falando não só por dentro dele, mas por dentro da própria igreja. Aquilo que acontece por dentro da igreja. A gente tem trabalhado um tema ultimamente, que é a desistência do pastorado. O número de pastores que estão desistindo do pastorado. Cerca de 70% desiste. De 100, 70 desistem, só 30% permanece. O número de desistência, bom, os motivos são vários, né? Eu não quero menosprezar os motivos, mas são vários. Mas um dos motivos mais fortes são as oposições do lado de dentro, João. Eu já vi tantos pastores serem humilhados, execrados no meio da sua congregação, clubes que se levantam, famílias que se levantam para depor essa autoridade que lá está, porque ela é só representativa, ela não é autoridade de fato, ela é representativa. Ela está ali para representar alguma coisa, é como um funcionário da igreja. E isso gera para o pastor frustrações severas. Olha, eu era um menino. Eu devia ter 25 anos, por aí. E a primeira igreja que eu pastoreei, assim, eu era pastor auxiliar, tinha um pastor titular lá, e eu o auxiliava. E tinha um grupo de anciãos na igreja grande, não era uma igreja de meninos, não era uma igreja de jovenzinhos. Nessa igreja, eu recebi tanta resistência e tanta oposição por causa da minha idade. Não é que eles não tinham razão, mas eu, do lado de cá, sofria rejeição severa. E não era rejeição imaginária, era de fato. Eu ouvia audivelmente comentários rejeitando a minha liderança, porque eu era um menino. E era verdade, eu era um menino, tinha 25 anos, pastoreando mulheres e homens de 70, 80 anos. Não é? Então, aquilo me abateu tanto que, assim, se pudesse, eu sumia dali. É que eu tinha um pastor que me apoiava. Ele dizia, estão caducos, Renato, fica firme aí. Eles já não estão batendo bem da bola. E eles têm razão, tu é jovem mesmo.
tu está aqui do meu lado para aprender comigo. Então fica firme, vai em frente. Não desanime. Se não fosse ele, eu teria desanimado. E quantos pastores, ao encontrarem resistência do grupo de música, né, do grupo de oração, que estão ali orando para o Senhor, né, levantar um outro pastor, e ele ouve aquele comentário no grupo de oração que devia estar sustentando ele, né? Então, a desistência, então, as lutas pelo lado de dentro são, às vezes, muito mais severas do que as lutas que acontecem do lado de fora, os temores. Eu, às vezes, acho que até tem lutas por dentro e temores por fora. E Paulo está dizendo que essa igreja em Éfeso, João, esse grupo de religiosos de Éfeso, né, se associavam com alguns irmãos que levaram Paulo a estar no meio das feras. Quase morri. Tem uma outra narrativa dele, que na segunda carta ele vai narrar sobre essa mesma experiência, que ele diz assim: chegamos a pensar em desistir de viver. Desistir de viver, não é desistir do ministério, não. Chegamos a pensar em desistir de viver. Tamanha era a oposição. Quando Paulo diz chegamos a desistir de viver e não do ministério, me vem à mente que quem tem uma chamada autêntica, por mais que sinta, mas não desiste porque ele tem segurança da sua chamada, da autenticidade da sua chamada. Ele tem certeza do que ele tem para fazer à frente. Ele não tem receio, apesar de ter, na verdade, momentos que dá vontade de desistir, né? Agora, quando você fala em lutas por dentro e temor de inversão, o que eu percebo é que há temores que não nos dão vontade de lutar, nos dão desânimo para lutar. E esses temores por dentro são piores do que a luta por fora. Porque quando você vê alguma coisa lá fora e luta por ela, você está com disposição de fazer. Quando o temor está interno, você não tem disposição de lutar. E especialmente, veja, eu vou voltar a Sansão. Sansão nunca lutou contra seus irmãos, percebe isso? Nem tinha força para fazer isso. Sim. Quando os filisteus pegavam Sansão, ele arrancava a porta, levava na cabeça, ele abria as mãos e a corda se partia, mas quando os irmãos dele pegavam ele, amarravam e entregavam amarradinho como um cordeiro. Então, esses são os temores que Paulo está falando. O temor que vem da pressão daqueles que estão conosco é muito mais temeroso, é muito mais voraz do que aqueles que estão por fora que você se dispõe a lutar. Sim, é verdade. E aqui, já no versículo seguinte, eu posso começar a ler, Bispo? Sim. Essa parte que ele faz aqui uma observação respeito aos cuidados de Timóteo. Se Timóteo aparecer, cuidem bem dele. Façam que ele se sinta em casa. Como eu, ele é incansável no trabalho do Senhor. Não permitam que ninguém o menospreze. Depois de algum tempo, enviem-no de volta a mim, com a bênção de vocês. Digam-lhe que eu o estou esperando, bem como a quem o estiver acompanhando. Esses versículos aqui é tão precioso, o cuidado de Paulo, é isso que você estava falando, né? Sim. O cuidado de Paulo com esse rapaz, com Timóteo, cuidem bem dele. Sim, é Timóteo, Lloyd, quem vai pastorear Éfeso, né? Ele vai ser designado para ser o presbítero principal de Éfeso. A gente vai ver a história e vai ver que é isso, é Timóteo quem vai ficar lá. Todavia, a igreja de Éfeso era uma igreja de intelectuais. Eles se orgulhavam naquela biblioteca de Éfeso, né? A questão social do matriarcado forte dentro da cidade de Éfeso, por causa da deusa Diana. Então, era uma cidade gnóstica, uma cidade que era habilidosa na gnosis. E Timóteo jovem ainda. Então, era muito possível que o menosprezo, né? E Paulo está falando do menosprezo aqui, que a rejeição, a rejeição à sua pouca idade, como se ele não tivesse experiência, como se ele não tivesse amadurecido o suficiente, porque não era de uma idade mais avançada, como se maturidade tem a ver com quantos anos eu tenho, né? Como se não houvesse um monte de velho infantil, né? E de jovens adultos.
Então, Paulo está cuidando para que aqueles que vão estar lá tenham um acolhimento decente para esse jovem que corre o risco de ser desprezado no seu ministério por causa da sua pouca idade. De encontrar oposições. Sim, eu estava falando da minha experiência lá na primeira igreja onde eu fui ordenado, mas o texto foi bastante oportuno porque bateu em cima daquilo que eu estava dizendo. O menosprezo podia ter abatido Timóteo de tal maneira que ele se desanimasse. Embora fosse um guerreiro, embora fosse um lutador, embora ele fosse empenhado, era possível que pegasse Timóteo num momento de fraqueza e ele desistisse da carreira de estar apacentando uma igreja tão complexa quanto Éfeso, né? E aqui depois Paulo diz assim, depois envia-no de volta. Sim. Eu estou precisando dele. Sim. Envie com a sua bênção. Era uma passagem dele por Corinto, né? Ele ia passar por Corinto para fazer uma supervisão na igreja, praticamente, e depois ele queria que ele voltasse para não ficar radicado em Corinto, para ir para Éfeso, onde era o seu ministério estava esperando. Né? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Gente, nós vamos dar uma paradinha aqui para tomar um café e a gente volta no próximo bloco. Lembrando a você que agora, às 9 horas da manhã, começamos o nosso encontro aqui na Igreja da Colheita. Você é convidado para vir estudar com a gente, né? Vir refletir com a gente sobre as Escrituras e a vida. Eu estou aguardando você, está quase chegando 9 horas e eu te espero. Até daqui a pouco. A gente volta já, logo depois do intervalo. Olá, gente, estamos de volta. Prontos para reiniciar a jornada aqui do último capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta. Ele está protegendo Timóteo de uma possível rejeição por causa da pouca idade de Timóteo e a complexidade daquela igreja, né? Poxa, é a igreja onde ele quase é devorado, né? É a igreja onde ele quase pensa em desistir de viver, que não tinha mais saída. A narrativa desse episódio não mostra com clareza o que é que estava acontecendo. Então, sugere que a gente pense um pouco sobre isso, né? Mas, cara, ali, quando um cara com essa fibra toda diz, chegamos a pensar em desistir de viver, João, não era uma pressão qualquer, não. Não era uma intrigazinha. Não era uma oposição tão simples assim. Enfrentar as feras, se literalmente ele estava enfrentando as feras, os animais, né? Ou se estavam enfrentando aquelas feras, não está muito nítido para nós, ok? O fato é que eram feras. E há pessoas que são como feras. Se elas puderem, elas nos devoram de dentro para fora. Eu não sei, esse ódio, esse rancor, essa questão absurda de uma existência tão conflitante, como tem levado pessoas a terem essa pretensão de devorar as outras? Ontem eu estava conversando com minha esposa dizendo que algumas coisas na vida, ou muitas coisas na vida, me assolaram. Talvez pela minha dificuldade de existência. Eu disse, entre as piores que eu enfrentei foi a inveja e a carência. E talvez sejam as principais causas em que dá vontade de devorar. Ou a inveja ou a carência. A carência também é um inimigo pesado em cima da sua vida. Claro. Você deseja ter tudo, você sente a necessidade de tudo. E não tem e se revolta. Não sei se a inveja anda correlata com ele. E a inveja é aquela que não é o que você queria o que o outro tem, mas que ele não tem aquilo que você não tem. Então, talvez seja por isso. Essa semana eu vi uma reportagem e fiquei pasmo com ela. Um indivíduo lá em São Paulo perde a guarda de uma criança de 6 anos e, insatisfeito com isso, decide matar a ex-companheira. Chega na porta da casa dela, saca da moto, saca o revólver, dá 2 tiros, ela cai e ele se afasta um pouco, a vizinhança chega, pega a mulher, leva para o hospital. E ele segue de moto o carro e quando chega na porta do hospital, quando tiram-na do carro para levar a maca, ele saca do revólver e termina a execução. Eu fiquei vendo quanta perversidade, instinto, que dava para sair correndo depois. Não, ele enfrentou, ou seja, pessoas perversas que não temem a qualquer ameaça, né?
Sim. Há pessoas que são ferozes dessa natureza. Primeiro deu os tiros, depois acompanhou até o momento para terminar de liquidar a vida, que não lhe era uma ameaça. Era apenas um desafeto que não lhe era ameaçador. João, é muito tentador a gente pensar que uma pessoa como essa é uma psicopata. Necessariamente não é. Há uma maldade na natureza humana. Talvez não seja a nossa tribo, talvez não seja as pessoas na nossa convivência. A gente vive mesmo dentro de uma bolha, né? E a igreja é uma bolha. A gente vive numa sociedade como a igreja que parece uma bolha de gente boa, de gente, né, gentil, generosa. E a gente não tem ideia do que acontece fora dessa bolha. O João trabalhou na segurança pública melhor do que todos nós para entender esse assunto. Ele deve ter lidado com pessoas mais cruéis, que não eram doentes mentais, eram crueldade de uma natureza sem Deus, de uma natureza desprovida, de uma natureza satânica, por assim dizer. Uma natureza corrompida, que não tem consequências sobre o bem e o mal, não mede consequências sobre isso. Então, a sua maldade se aflora como a narrativa que você está falando do crime, do feminicídio cometido. Cara, o que pode mensurar isso, se nem sob ameaça eu estou, se nem a futilidade de um crime como esse, né? Pode ser que algum advogado vá alegar lá na defesa dele insanidade mental, mas eu vou te dizer que nem sempre será insanidade mental. Às vezes é uma maldade, uma crueldade. Instinto perverso. Sim. Desculpa aí, eu conheço alguém, não vou dar o grau de parentesco para não me comprometer. Ele, ainda menino, saiu de casa, a família toda bem, pai e mãe viviam em casa, simplesmente via perambulando pela rua, assaltando loja, cai um dia das lojas brasileiras, quebra a perna e vem para casa, recupera e cai na gandaia de novo. Certo dia um ônibus o pega e o deforma todo, escapou por milagre. Está todo quebrado, já está com uns 15 anos que anda sob muletas e falando com dificuldade, andando com dificuldade. Um dia desse eu encontrei na barbearia, olhei para ele e disse: se Deus resolvesse fazer um milagre na tua vida, te recuperasse para você ficar perfeito, você faria o quê? Voltava para a Rua Grande para assaltar e roubar de novo. Olha aí. Com a cara mais cínica disse para mim, voltava para a Rua Grande para assaltar e roubar de novo. Pessoas de instinto Mal. Irreversível. Então talvez tenham sido essas pessoas que Paulo enfrenta lá em Éfeso, né? Sim. Você falar sobre inveja, João, deixa eu só sublinhar. Você falou tudo o que tinha que falar, mas eu quero passar um negrito no que você falou para ratificar o que você está falando sobre inveja. Inveja não é querer o que você tem. Ok? Isso não é inveja. Isso é cobiça. Querer o que você tem é cobiça. Não querer que você tenha é inveja. E a inveja, ela também faz parte de uma natureza humana caída. Caída. Porque quem nasceu de novo não deve ter esse sentimento em si. Eu devo me alegrar com o que o outro tem e eu não tenho. Alegria de ver o outro conquistando. O João estava mostrando ainda há pouco o êxito de uma negociação que a filha e o genro fizeram. Cara, eu estou do lado de cá, alegre, feliz, né? Estava até reivindicando parte da minha herança também. Estou animado com isso. Que coisa linda, cara. Não é não? Então, mas a inveja não é assim. A inveja, eu não tenho, ele não pode ter. E aí eu faço de tudo, articulo de todas as maneiras. Isso faz parte de um gênero de perversão da natureza humana. Atravessada pelo perverso, ela não quer que você tenha o que ela mesma não tem, entende? Vamos pegar o princípio. Você diz de uma natureza caída. Lúcifer era o primeiro ministro lá na eternidade, era isso? Digamos assim. Quando perde essa condição, o que aconteceu? O que ele veio fazer na raça humana? Exatamente
a presença do homem no coração, no colo de Deus, foi o que moveu ele vir tirá-lo. Inveja. Sim, o homem, natureza caída. João, o homem já era a imagem e semelhança de Deus. O que ele quer é que o homem não tenha aquilo que ele não tem. Exatamente, natureza caída. Natureza caída. Essa foi a questão. Ele veio para cá fazer o quê? Ele veio perturbar o homem? Não. Ele veio retirar o homem do colo de Deus, porque aquele lugar acha que lhe pertencia, porque lhe pertencia um tempo, e acha que lhe pertencia e, portanto, alguém não pode estar ali. Essa é a súmula da inveja. É a síndrome de Lúcifer. A inveja é a síndrome de Lúcifer. Não se pode atribuir. Olha, não há uma definição mais perfeita do que essa. Inveja é a síndrome de Lúcifer. Sim. É interessante que Paulo conviveu com tantas pessoas, né, invejosas, feras, né, essas pessoas querendo devorar a ele, né? Mas quando chega aqui no final desse capítulo, ele diz: cuidem de fulano, dê atenção à família de Beltrano, né? Que transformação o Espírito Santo fez na vida de Paulo, porque ele não Ele não foi com a mesma moeda, né? Ele agiu de uma outra forma, de uma forma que foi realmente transformado, né? Sim. É que as feras nos treinam, Loide. Né? E se a gente permitir, extrai o melhor de nós, não o pior. Olha, viu? A verdade é que, sendo novas criaturas, tudo muda dentro de nós. É tanto que a perversão de Paulo em não querer que os cristãos apresentassem um Jesus, e de repente ele resolve reverter isso, apresentando esse Jesus que ele rejeitava antigamente, é resultado de uma nova criatura dentro de um homem. Sim. Olha, eu entendi o que era depressão e sempre respeitei o estado depressivo de uma pessoa. Eu entendia intelectualmente que era uma depressão, até que eu tive uma depressão, que ninguém viu. Só quem tratava de mim sabia o que estava acontecendo comigo. É enlouquecedor. Então, quando eu vejo uma pessoa com um sintoma, ainda que leve, da depressão, eu me derreto, porque eu sei exatamente pelo que ela está passando. Eu não tenho apetite para criticar os outros. Não tenho, não conte comigo. Se é para criticar, não conte comigo. Porque eu sei o que uma pessoa faz para suportar a dor que está sentindo. Eu compreendo bem. Compreendo bem. Que não é uma dor física, é uma dor almínica. É uma dor almínica. Mais perversa do que a dor física. João, e como afeta o físico? Tira o sono, tira o apetite, tira a vontade de viver, tira a vontade, tira a libido da gente. A gente não tem libido para nada, nem para viver. A gente quer que a vida, como Paulo estava dizendo ali, chegamos a pensar em desistir. Tira o futuro, né? Sim. Eu ontem à noite, depois de termos comemorado, celebrado o aniversário do nosso genro e celebrado também a aquisição dessa propriedade, a gente deitou e lembrando quando o salmista diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. A gente ficou pensando em pessoas que não têm paz para pegar no sono, pessoas que a angústia é a sua eterna companheira, em vez da paz é a angústia. Eu creio que um depressivo viva exatamente esse ponto de angústia na vida. Não há paz. Não há paz porque haja guerra, não há paz porque há um desespero almínico, alguma coisa lá dentro cuja tranquilidade. E eu nunca tinha entendido porque que o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono. Gente, isso é de um valor inestimável. Sim. Há tanta gente que não consegue pegar no sono porque não deita em paz. E não é porque os problemas da vida, a riqueza esteja lhe atormentando. Muitas vezes são causas até desconhecidas para o determinado indivíduo, é isso? Sim, com certeza, com certeza. Ele está ocupado em cuidar das pessoas, agora ele vai falar de Apolo, né? Apolo. Quanto ao nosso amigo Apolo, estou ajeitando tudo para que ele possa visitá-lo. Ele não acha que este é o melhor momento, mas haverá melhor ocasião. Fiquem de olhos abertos, sejam firmes na fé, compartilhem o que receberam, sejam corajosos e sempre hajam com amor. Gostaria de pedir um favor. Deem atenção especial à família de Estéfanas,
Como sabem, eles foram os primeiros convertidos na Grécia e sempre se dedicaram a servir os cristãos. Quero que honrem e cuidem de gente assim, companheiros e trabalhadores que tanto nos ajudam e inspiram. Quero que saibam que estou feliz por ter Estéfanas, Fortunato e Acaico comigo. Eles me suprem a falta que vocês fazem. E renovam minhas forças, mantendo-me em contato com vocês. Valorizem gente como eles. As igrejas aqui, na província da Ásia, enviam saudações. Áquila, Priscila e a igreja que se reúne na casa deles enviam saudações. Todos os amigos aqui enviam saudações. Transmitam as saudações com abraços santos. E eu, Paulo, de próprio punho, envio meus cumprimentos. Se alguém não ama o Senhor, perderá a bênção. Aguardem a vinda do Senhor. Por sua graça, o Senhor Jesus está sempre de braços abertos para vocês. E eu amo todos vocês no Messias, em Jesus. Amém. Caramba! Que terminação, com gente tão recomendável, né? Meu Deus, o esforço de Apolo, né? A viagem que naquele momento não era oportuna, mas ele estava considerando de estar ali também para contribuir com essa obra. Pessoas que fizeram tanto bem, e tem gente, né? Que faz tanto bem a gente, que precisam ser valorizadas. Que a gente precisa, como é que se diz, denunciar o valor que elas têm na nossa vida. Como é importante que as pessoas saibam que a gente tem valor para elas, né? E que elas têm valor para nós. E aqui não se trata apenas da pessoa de Estéfanas, mas ele está falando a família. Sim. Né? Observem, cuidem da família de Estéfanas, né? Não apenas eles, mas da família. Aí ele diz assim, é tão lindo, quando ele diz assim, companheiros e trabalhadores que tanto nos ajudam e inspiram. Olha aqui, devemos modelar essas pessoas. Cara, tem gente que inspira a gente, né? Tem. Que são modelos. Tem. Modelos inspiradores, Inspiradores, né? Quero que saiba como estou feliz por ter Estéfanas. Aí ele cita novamente, né, o nome de Estéfanas. Quero que saibam como estou feliz por ter Estéfanas, Fortunato e Acaico comigo. É isso que você disse, né? Tem pessoas que são inspiradoras, mas também que junto conosco somam, trazem felicidade, trazem sorrisos, né, conselhos. Muitas vezes observam aquilo que a gente não observa em nós. Somam para o nosso crescimento. Como não ser feliz quando Deus coloca essas pessoas ali conosco, nos ajudando a atravessar para o outro lado, né? Para se agigantar, melhorando a nossa vida, melhorando a nossa vida, né? Trazendo luz onde ainda é trevas em nós, onde há trevas em nós. O que eu estou percebendo aqui é como é agradável ter um líder confiável. Vocês perceberam que Estéfanas sai de Corinto e vai para Éfeso estar com Paulo? Entenderam essa mensagem? Ele felicita a família e recomenda a família de Estéfanas, mas diz que ele está com ele em Corinto. Ter um líder confiável, alguém com quem você pode contar, não se envergonhar de estar com ele, é uma coisa gratificante, gente. É agradável você trabalhar em uma igreja onde o teu líder inspira confiança, onde você não tenha alguém fale dele e você tem orgulho de ouvir falar dele, onde alguém tente falar e você ouve e diz isso aí não é verdade, ou então não dá troco, não aumenta a conversa porque não tem fundamento. Paulo era um líder confiável. Paulo estava lá em Éfeso, mas quem estava lá com ele? Estéfanas, que sai de Corinto para estar com ele. E os outros que estavam com ele. Timóteo sai sob a recomendação dele e vai dar uma volta, passar uns dias lá em Corinto. Timóteo sai de Éfeso e vai a Corinto, passar por ali, porque era confiável a recomendação de Paulo. Não era que Paulo fosse o líder absoluto, que muita gente tem assim como um semideus, né? Era um líder. Era alguém que sabia o que estava fazendo, sabia aonde se meteu, vamos dizer assim, o ministério que recebeu, ele cumpria com dignidade.
Ele começa, em alguns momentos, ele diz aqui aos Coríntios, para vergonha de vocês, alguns não conhecem a Deus. Ele não deixa de fazer a exortação que deve ser feita. Todavia, aqui no final, ele finaliza a coisa mais linda. E a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Ou seja, toda aquela aparente austeridade, trazendo à tona as dificuldades que eles estão enfrentando, como se comportavam na ceia. Ele não bateu o pau e nem não mandou disciplinar ninguém, né? Uhum. Eu, infelizmente, no princípio da minha vida, eu vi pastores que saíam da sede do município só para ir disciplinar fulano que brigou com fulano. E a congregação só para fazer isso. Não ia reconciliar, ia executar a disciplina, ou seja, a exclusão. Eu vejo o contrário de que Paulo fazia aqui. Sim. Olha, um cadinho antes, né, se referindo às nossas duas irmãs lá, que Paulo diz, cara, o nome dela está escrito no livro da vida. Orem por elas, cuidem delas. Cuida delas, né? Elas são meio fofoqueira atravessada, mas são gente boa. Busquem a reconciliação, porque elas vão morar no céu de qualquer jeito. Vai lá, resolve Elas isso. trabalharam, né, no fundamento da igreja, no princípio, né, ele fala sobre isso. Ou seja, há muita gente, a gente está chegando ao final do programa, mas é lamentável a gente denunciar, que há muita gente que começou um trabalho, que até fundou o trabalho, mas quando chegou a certo ponto da vida, ele, por qualquer circunstância, e eu vi muito isso acontecer, não foi fiel como devia ser, ou foi meio negligente e o seu feito nunca mais foi visto. Dizia há poucos dias para um cunhado meu, essa história de dirigir congregação e etc., não imagine que isso é vantagem ou que isso é louvor, porque o dia que você sair de lá, ninguém mais quer saber se você está vivo ou morto. E eu vejo o contrário, Paulo dizendo aqui, essas duas irmãs. A gente aprendeu tanta coisa na primeira carta aos Coríntios, que eu vou querer, no próximo capítulo do próximo domingo, fazer uma recapitulação daquilo que nós aprendemos. Mulher que está calada na igreja deve ficar, a repreensão, que para nós era um insulto ou era uma reprimenda, a gente aprendeu lendo agora, passando no programa, que não é aquilo que a gente aprendeu. Né? Mas isso ficará para o próximo programa. A gente vai dar uma recapitulada nas coisas boas que a gente aprendeu, que de fato a gente não conhecia, né? Bispo, aqui no versículo 20, Sim. Paulo diz assim, todos os amigos aqui enviam saudações. Olha como ele recomenda como deva ser essas saudações. Transmitam as saudações com abraços santos. Sim, amplexos santos. Tremendo, né? Ósculos. Abraço, né? Aconchego. Acho que foi domingo agora que eu estava dizendo. A igreja precisa aprender a abraçar. Arrancar essa sensualidade do abraço, né? Não sensualizar abraços, mas dar abraços que geram vida, abraços que reiniciam o dia daquela pessoa, né? Esses são verdadeiros amplexos, abraços que a igreja precisa aprender a dar, não é? Tem gente que nem sabe abraçar, não sabe trocar afeto. O outro chega para te abraçar e você dá uma mão, coloca nas costas dele e afasta o resto do corpo. Sim, de ladinho. É medo da sensualidade. Em si ou no outro. Isso. Né? Em si ou no outro. Já recebi reclamações de irmãs que, ao receberem um abraço de uma outra pessoa, elas se sentiram afetadas de alguma forma, a forma com que foi abraçada, né? Porque há abraços e abraços, gente. Nós não somos nenéns, né? Há abraços e abraços. Aprendamos a abraçar respeitosamente, né? As nossas irmãs como irmãs, né? Os nossos irmãos também, né? Também nossos irmãos, claro. Abraços santos, sem culpas, sem contendas, né? Sem aflições. Sem segundas intenções, na verdade. Terceiras e quartas intenções. Isso mesmo. Tem terceiras e quartas, porque muitas vezes a gente já vai querer dar um abraço porque quer se ver livre dele, ou quer no mínimo que ele te olhe com um olhar diferente. Não é um abraço sensual, mas é um abraço que você quer abraçar porque quer que ele te veja com um olhar diferente, que você é popular, que você é querido, entendeu? Que você abraça todo mundo. Não é esse o desejo do abraço. O desejo do abraço é aquele sarador, é aquele que comunga. Eu tenho uma irmã que vive fora da gente, que ela mora na cidade do interior. Todas as vezes que eu chego lá,
A primeira coisa que ela quer é que eu abrace efusivamente, por conta da solidão que ela vive, da dificuldade que ela tem, da distância que está com a gente. Você está aqui, né? Deixa eu pegar você em você. Aqui, me abraça, tá aqui, é meu irmão que chegou, me abraça, por favor. Entendeu? É isso, esses abraços que saram, que curam, que preenchem vazios que estão lá dentro. Não são vazios emocionais ou sexuais, são vazios, às vezes, emocionais. Despertam o melhor de nós, né? Gente, estamos chegando ao finalzinho. Agora, às 9 horas da manhã, estamos começando o nosso encontro aqui na Rua Santo Antônio, número 14. Você é convidado para vir estudar com a gente, né? Para também às 18 horas, a nossa abertura do trabalho, e às 18h30 estamos começando, na verdade, o grande trabalho da noite, do culto à noite, sobre a pregação da palavra de Deus, a comunhão entre os irmãos, o louvor, a adoração. E é isso, queridos. Temos tido cultos espetaculares e você é nosso convidado para vir adorar a Deus conosco. Será um tempo de paz, um tempo bom para nós. Você é nosso convidado. Aqui é Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Será um prazer receber você e sua família. A gente tem um amplo estacionamento, o lugar está sempre limpinho e aconchegante para te receber. E minhas recomendações, bom domingo que vem, a partir das 7 da manhã, estaremos aqui na 92.3 com o início do nosso programa. Amém. Quero mandar o meu abraço para o ouvinte, amigo, meu irmão Samuel Araújo, lá nos Vinhais, ao nosso pastor amigo Serra, que nos assiste e que assiste o trabalho do Senhor lá na IBA, né? Sim, gente boa, Serra, amigo gente da fina. gente, então, nosso abraço, obrigado pela sua escuta. Sim. Shalom. Bom domingo para todos, gente, até logo mais. Até, gente.